Pois bem, meus amigos, ontem o bilionário Elon Musk, o dono da rede social X Twitter, anunciou o fechamento das portas da sua sede aqui no Brasil e deu nome aos bois. Falou que é por culpa da censura do Xande, que ameaçou prender, colocar na cadeia funcionários do X caso a sua ordem não fosse cumprida. Eu quero trazer todos os detalhes para vocês dessa história e as repercussões que tiveram ontem. Também eu vi muitas pessoas falando assim, é muito simples, não tô nem aí, basta eu baixar um VPN, tudo vai continuar normal, ele não tem o poder de proibir. Será que as coisas são assim mesmo? Eu quero esmiuçar esse detalhezinho com vocês, então se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Quero começar aqui com essa notícia triste. Infelizmente, ontem nos deixou, acredito que seja o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, aos 93 anos. Todos os brasileiros sentem a perda, mas existem seres abjetos que são capazes de fazer isso daqui e ainda tem a cara de pau de dizer que são jornalismo profissional. Olha essa matéria da Veja do senhor Valmir Moratelli. A ideologia política de Silvio Santos, beijamão de militares e Bolsonaro. O fundador do SBT, o apresentador, faleceu neste sábado, dia 17, aos 93 anos. O que importa se o Silvio Santos votou em A ou em B? Ele foi um ícone, marcou algumas gerações e foi sim o maior comunicador brasileiro. Mas para militante esquerdista, eles só sabem ver política em tudo. Quem também se manifestou ontem foi o mudinho do Bolsonaro, o ministro André Mendonça, apareceu lá na rede social X e dá ali a sua nota sobre o triste ocorrido, mas sobre a censura no Brasil, sobre o escândalo da Folha, sobre tudo que está acontecendo. Brasília está pegando fogo. Inclusive, eu disse no vídeo de ontem, se não assistiu, assiste lá, dos blogueiros da Globo soltando a mão do Xande, eu disse que eu voltaria aqui no domingo para falar sobre a treta que tá rolando entre o Lira e o STF, porque isso tem que ser um vídeo só para esse assunto, são vários detalhes. Mas o seu André Mendonça não quer comentar sobre a liberdade de expressão, sobre todo o caos que está acontecendo. Para o Silvio Santos, né, para ganhar um likezinho, um engajamento, aí ele aparece. Mas para falar sobre o povo brasileiro que vem sofrendo, o povo brasileiro, ele fica mudo. Bom, ele é um homem temente a Deus. Acredito que ele deva entender exatamente o que está acontecendo e o quão lamentável é esse silêncio dele. Para dizer o mínimo, né? Tô sendo elegante aqui dizendo lamentável. Mas, meus queridos, esse daqui que é o perfil oficial do Twitter, né, o X, antigo Twitter, que posta ali os comunicados, veio com essa notícia 15 para o meio-dia, ontem, sabadão. Eles postam o seguinte: noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão, cadeia, de um funcionário de uma empresa, caso a empresa não cumprisse suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, como a gente já tinha visto outras vezes, né? Que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal.
Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço do X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente do Xande. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Xandaquistão. Falou o nome, né? Vamos evitar o nome aqui porque o algoritmo pega. Enfim, achei forte essa declaração, dando nome aos bois, falando exatamente o que aconteceu. Agora, uma coisa curiosa é que eles postaram o documento, mas esse documento, não consigo abrir em nenhum dos perfis que postaram essa imagem. Eu até ia ler o trecho para vocês, não ia ler a decisão toda, mas parece que o documento foi censurado também. Mas enfim, postou ali com a decisão timbrado, oficial, assinado, carimbado e registrado, tudo certinho. E quem se manifestou também foi o próprio Elon Musk, que compartilha no perfil dele e diz o seguinte: devido às exigências da justiça, marcou a @ do Xande no Brasil, que nos obrigaram a violar em segredo as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais. O X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil. Ele é uma vergonha total para a justiça. E depois, alguns minutos depois, ele compartilha esse post aqui do Nicolas falando sobre a manifestação, que eu não tenho dúvidas de que vai ser gigantesca no 7 de setembro em São Paulo, mas parece que já tem outras cidades também se mobilizando. O Nicolas confirmou presença, Gustavo Gayer, o próprio Bolsonaro e o Malafaia também está convocando. Então, essa manifestação, eu não tenho dúvidas de que será gigante. Inclusive, acredito que será a maior de todas, e olha que a gente já viu manifestações gigantescas, mas dessa vez vai ser uma manifestação direcionada, dando nome aos bois, falando qual é o problema que está incomodando os brasileiros, que nós queremos viver numa democracia com liberdade de expressão e nós não aguentamos mais censura e todas essas medidas que estão acontecendo. O Elon Musk compartilhou e disse o seguinte: não há dúvidas de que Moraes precisa sair. Ter um justiceiro que viola a lei repetidamente e flagrantemente não é justiça nenhuma. Aí, o Marcel Van Hatten fez um vídeo, compartilhou, não aparece simplesmente a imagem, e aí vai lá, Dona Janaína Pascoal, na hora que ela comentou isso aqui, estava aparecendo aqui o documento, timbrado, tudo mais. E ela diz o seguinte: deputado, se essa notícia for procedente, com o documento ali postado, ela diz, se for procedente, é realmente muito grave, pois seremos equiparados aos regimes mais fechados e autoritários. Por favor, procure informações oficiais a esse respeito. Eu estou achando a notícia estranha. Tinha o documento lá, assinado pelo próprio, e ela estava achando que era estranho. Pois bem, Janaína, por mais que você não esteja acreditando, porque realmente é difícil de acreditar no que está acontecendo, é uma coisa surreal essa censura, banir uma empresa, ameaçar um funcionário de uma empresa de ser preso, é complicado. Ainda não foi banida, a gente consegue por enquanto baixar o aplicativo, consegue acessar pela internet, mas eu lembro que algum tempo atrás houve sim uma decisão de derrubada do Telegram, porque não tinha representante no Brasil. Enfim, não sei se toda a plataforma será derrubada, mas não ter o escritório já mostra ainda mais explicitamente que estamos sim vivendo em uma ditadura. E aí eu vi muitas pessoas falando assim: basta eu baixar um VPN, eu vou continuar acessando normalmente. Será que é assim mesmo, pessoal? Eu postei aqui o que aconteceu quando derrubaram o Telegram, né? Infelizmente, pra galera que tá dizendo aí que basta baixar o VPN, eu tenho más notícias. Quando o Xande derrubou o Telegram, ele estipulou uma multa de R$100 mil
para quem utilizasse subterfúgios tecnológicos para acessar o aplicativo. E aí eu postei os prints da matéria, ó, de março de 2022 do Correio Brasiliense, que fala ali que o ministro determinou multa para as empresas que permitirem o funcionamento do Telegram no Brasil. Além disso, o ministro ainda estipulou o pagamento de 100 mil para quem utilizar subterfúgios tecnológicos para acessar o aplicativo, ou seja, quem utilizar VPN. E vieram diversos comentários falando assim, mas Paula, não tem como rastrear o VPN, isso é impossível. Eu entendo, realmente, não tem como rastrear o VPN, isso é impossível. Foram muitos comentários absurdos, muita gente xingando, gente mal educada, gente falando, o que a gente vai fazer? Vai ficar sentado em casa? Não, eu só estou lembrando o que aconteceu no passado. E aí teve um cidadão que compartilhou o meu post e escreveu assim, essa Paula Marisa é uma idiota que adora compartilhar o terror. Não é possível rastrear VPN, já que o servidor é fora do país. Nem a ditadura chinesa consegue esse feito. Essa mulher adora postar bosta. Bom, eu bloqueei o cidadão, ele não tem a menor educação e a liberdade de expressão, a liberdade dele falar o que quiser no perfil dele, né? No meu perfil eu não sou obrigada a aguentar a baixaria. Mas eu vou explicar aqui pra vocês qual que é o problema, qual que é o ponto. Em vídeo sempre é melhor do que em postagem. Quem postar no Twitter, se o Twitter for bloqueado no Brasil, qualquer brasileiro, né, que more no Brasil, qualquer pessoa que more no Brasil, que poste no Twitter, está utilizando algum subterfúgio tecnológico. Então, essa pessoa pode ser multada em 100 mil reais. Mas é só criar um perfil anônimo, ou então é só entrar e não postar nada. Isso daí já é um seríssimo problema. Na minha opinião, isso é inadmissível, eu não poder utilizar uma rede social. E aí, outras pessoas disseram assim, mas é impossível ele fazer isso com todos os brasileiros. Realmente, é impossível, ele não vai fazer isso com todos os brasileiros. Mas eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A Bárbara do canal Te Atualizei. Se ela fizer uma única postagem no Twitter dela, se o Twitter for bloqueado e ela fizer uma única postagem, o que vocês acham que vai acontecer? O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todos os deputados, senadores, influencers, quem estiver fazendo campanha, qualquer pessoa brasileiro que eles queiram que tenha um alcance maior, eles vão pegar de exemplo. Assim como aconteceu no 8 de janeiro. Nem todo mundo que foi para frente do quartel foi preso, mas a gente teve depois aqueles ônibus ali com 1.200 pessoas indo pro Lulag, porque é assim que funcionam as ditaduras, eles realmente não conseguem pegar todos, mas alguns serão pegos. Então, eu recomendo cuidado e recomendo que os nossos parlamentares, em vez de ficar recomendando que as pessoas instalem VPN, trabalhem para que isso não aconteça, porque isso aqui é um absurdo. E o recado será dado no 7 de setembro. Aí o André Marcília, maravilhoso, queridão, postou o seguinte, né? Caso o Twitter seja fechado ou suspenso no Brasil, decisões anteriores do Moraes impedindo acesso à plataforma de VPN não são válidas. Daí ele posta o argumento jurídico. A decisão anterior foi direcionada ao Telegram e não vincula o Twitter ou seus usuários. Além disso, o contexto era outro. A decisão é ilegal, não se pode punir um terceiro usuário pela irregularidade da plataforma. A decisão também não teria efetividade. Inviável na prática o Estado aferir se e quem usou o VPN e uma decisão apenas simbólica. Não há notícia de ninguém sendo punido à época. Ok, não há notícia de ninguém sendo punido à época e eu concordo. Não, como é que eu vou discutir direito com o André Marcília? Agora, o meu ponto é o seguinte. As leis no Brasil não estão valendo mais muita coisa, porque teoricamente não pode nem ter censura prévia, mas o documentário da Brasil Paralelo foi censurado. Não se pode escolher quem vai investigar, mas a gente viu que acontece. Não pode prender uma pessoa, condenar uma pessoa a 17 anos de prisão por vandalismo, e a gente viu que aconteceu. Então, assim, em regimes ditatoriais, eu me reservo o direito de ficar desconfiada. Eu acredito em tudo isso que ele está dizendo. Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a coisa está acontecendo diferente. O Glenn relembrou que também o Rumble foi censurado, né? Já não é a primeira rede social que a gente tem censurada aqui no Brasil. A besta quadrada do seu Guga Noblar posta o seguinte: Twitter fecha o seu escritório no Brasil e demite 30 funcionários. 30 empregos a menos, né? 30 famílias. Informa o ICL. A rede social do Elon Musk culpa
supostas ameaças de Alexandre de Moraes para justificar o encerramento das atividades. É impressionante como esse pessoal, vendo o documento, não acredita e vem com essa conversinha bem igual a Janaína Pascoal, né? De supostamente, temos que checar, até na mídia internacional saiu, tá? Que é a notícia da BBC. X suspende negócios no Brasil por causa de censura, com todas as letras. Então, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, porque parece assim que estão banalizando. Basta baixar um VPN, diga não à censura. É claro que nós temos que lutar pela nossa liberdade de expressão, é óbvio que nós temos que lutar pela nossa liberdade de expressão. Agora, a gente não pode normalizar que agora a gente tem que usar um VPN. E, de novo, se o Alexandre mantiver o padrão de quando ele bloqueou o Telegram e estipular uma multa para impedir as pessoas, pode sim, mesmo que a lei diga outra coisa, alguém ser multado. Em especial as pessoas públicas, né, influencers, deputados. E aí fica um outro ponto, porque muita gente usa o Twitter, não é só a direita. Temos jornalistas, aliás, é a rede social mais utilizada pelos jornalistas para pegar informações, porque é a rede social mais ágil nesse sentido, então vai prejudicar todos os jornalistas. Aqueles que eu falei para vocês ontem que já tinham soltado a mão do Xande terão um motivo a mais para começar a lutar contra essa censura, porque daí estará atingindo eles também. A galera do mercado financeiro utiliza muito a plataforma e o pessoal do mercado financeiro tem muito poder também. A galera do futebol, o Twitter é muito utilizado para acompanhar esportes, em especial no Brasil o futebol, mas também Fórmula 1 e tantos outros, e até os esquerdistas. Teve esquerdista também que reclamou dessa história, porque vai atingir milhões de pessoas, em torno de 30 milhões de usuários que tem a plataforma. E quanto mais pessoas são prejudicadas por uma ditadura, mais difícil é dela se manter. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Aliando essa censura do Twitter as matérias da Folha de São Paulo, que o Glenn, inclusive, falou que é só o começo, são 6 GB e que o pior ainda nem foi publicado. E tudo que foi publicado até agora já é bem pesado. Junta tudo isso com a guerra que está acontecendo em Brasília por causa das emendas, que eu vou voltar aqui em outro vídeo e explicar tudo para vocês. Eu acho que os nossos Supremos estão comprando briga com muitas pessoas e isso é péssimo para eles. Vamos ver, ainda depois de mais revelações que a Folha fará, dos próximos desdobramentos da guerra das emendas PIX e da gigantesca manifestação do 7 de setembro, se ele vai conseguir se manter no poder ainda por algum tempo. O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.